Já ouviu essa canção? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Linda canção, né? Vou passar pela cruz do cantor PG. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você nesse vídeo. Cuidado com os atalhos. Olá, eu sou Abraão Soares, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Você pode fazer parte desta comunidade apenas se inscrevendo aqui neste botão vermelho que está abaixo desse vídeo e também acionando o sininho para você receber as notificações de cada novo vídeo que a gente postar aqui. Estava meditando hoje no livro de Gênesis, no capítulo 16. Nós vemos o chamado de Abraão lá no capítulo 12, e o Senhor lhe faz promessas que ele teria uma descendência numerosa, que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso não era apenas um sonho para Abraão, mas Deus estava incluindo Abraão nos seus propósitos de trazer o Salvador por meio da sua descendência. E aí o que vemos, quando chega no capítulo 16, já se passaram aí uns 10 anos. Abraão já está na idade de 85 anos. Sara, como sabemos, era estéril, também já estava numa idade avançada e começa a lhes faltar a paciência. Dentro desse momento de espera, Sara começa a perceber, olha, parece que o filho não vem. Eu acho que Deus quer que a gente faça alguma coisa. Vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. E elas pegam, né, uma das servas de Sara, que era Agar, diz, aproveita ainda que você tem virilidade, né? Quase que não sai. E você vai se relacionar com a minha serva e você vai ter descendentes para a família. E Abraão se colocou num lugar de parcialidade também, se relacionou com Agar, e nós sabemos que enquanto Agar estava grávida, Sara a humilhou, a desprezou, e teve um momento que Agar fugiu. Nessa saída de Agar, ela teve uma experiência tremenda com Deus. O anjo do Senhor, a sua primeira aparição desse chamado anjo do Senhor, que para muitos podem, estudiosos da Bíblia, né, pode ser a aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. Diz para ela que ouviu a oração e viu as lágrimas dela. E ele faz promessas que não ia desprezar o filho, mas que também ia dar uma numerosa descendência. Então ela volta e o anjo pede para que ela se submeta à sua serva. Algumas coisas interessantes a gente pode meditar nesse texto. Em primeiro lugar, que quando Abraão aceitou o chamado de Deus, ele aceitou pela fé. Enquanto ele estava caminhando pela fé, as coisas estavam sendo conduzidas bem, por assim dizer. Mas a partir do momento que ele começou a fazer, ou a se deixar a fazer pelo seu próprio modo, suas próprias vontades, Sara tomou uma decisão não por fé, mas por impaciência. Tomou um atalho para tentar dar uma ajudinha para Deus, sabe? E esse aqui é onde está o perigo. Nós sabemos que, até hoje, obviamente que existem desdobramentos históricos que a gente não tem tempo para entrar em detalhes aqui, e sem correr o risco de tomar erros anacrônicos, erros históricos, mas sabemos que, de alguma forma, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac brigam até hoje. Os descendentes de Ismael são os povos árabes, descendentes de Isaac são os povos judeus. Nós temos essas consequências
que se tornam globais e tão grandes por conta de escolhas e tomadas de decisões que não são por fé. Isso nos ensina algumas coisas e eu torno a falar aqui o que eu já falei em alguns vídeos. A Bíblia, ela não esconde os erros dos seus heróis. Sara errou por tomar uma decisão não por fé, mas uma decisão carnal, não para buscar a glória de Deus, mas para tentar dar um jeito à sua própria família. Abraão também errou, porque se tornou passivo nessa situação e não tomou uma atitude de fé de liderar sua família e se colocar diante do Senhor. E até mesmo após o erro ali, primeiramente, não tomar conta daquela confusão entre a serva Agar e Sara, e deixou Sara humilhar a Agar e expulsá-la com o seu próprio filho no ventre. Poderiam ter chamado todos e colocar diante do altar e pedir perdão a Deus. Mas primeiramente não foi isso que aconteceu. Então a gente aprende que perfeito somente o Senhor. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e tu serás uma bênção. É somente na presença de Deus e quando nós tomamos atitudes de fé que recebemos a paz que excede todo entendimento. Lá em Romanos capítulo 5, gosto muito desse texto porque ele diz no versículo 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Como eu disse, quem está em paz com Deus não quer guerra com ninguém. O problema é que quando nós saímos da trilha que o Senhor fez para nós, do caminho que Ele traçou para nós andarmos, queremos andar pelo caminho do atalho, da desobediência, da rebeldia. E então, tudo parece agora bagunçar, se misturar, e as consequências são dolorosas. Porque todo pecado tem a sua consequência. Lá em Romanos também, o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É certo que diante disso tudo, temos que lembrar que Deus não é pego de surpresa, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E mesmo diante dos nossos erros e falha, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é que Deus ele fecha os olhos para o pecado, ou que passa a mão sobre a cabeça do pecador e continue nessa vida, não. Mas é para nos lembrar que a graça de Deus é maior do que o pecado do ser humano. Mesmo Abraão e Sara tomando atalhos, a promessa continuou de pé. Eles retornaram para a trilha daquilo que Deus preparou para eles. Sofreram as consequências das suas decisões, sim, mas a graça de Deus foi maior do que o pecado. Sempre foi maior do que o pecado. E o filho da promessa, Isaac, veio, porque ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Que nesse dia possamos confiar no Senhor. Se você tomou atalhos, este é o momento de você voltar para a trilha que o Senhor te chama a viver. O caminho do Evangelho, o caminho da renúncia. O caminho que Jesus trilhou por nós e para nós. Termos a liberdade, termos a justificação, o perdão dos nossos pecados e viver uma nova vida. É isso. Que Deus possa te abençoar. Se essa palavra fez algum sentido para você, deixa aqui o teu curtir, teu comentário, compartilha com alguém, faz alguma atividade nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Se você deseja de alguma forma cooperar com esse projeto devocional, de reflexões bíblicas, você pode ir aqui na descrição, você vai ter algumas informações. Deus abençoe a sua vida,
continue crendo e se fortalecendo, conhecendo mais o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Até mais.